7. Como eu disse, eu não tinha nada assim que estivesse no meu espírito para que Deus pudesse falar essa noite. Eu orei bastante, falei muito com Deus, e foi nesse texto que Deus me trouxe. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa noite algumas coisas simples, né? Mas para fortalecer a nossa fé mais uma vez. Êxodo, capítulo de número 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, e fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? E então clamou Moisés ao Senhor: o que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciões de Israel, e leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim, e com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, e quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Até aqui. Bom, amados, nós que somos cristãos, há muitos anos que já estamos na presença de Deus, que acompanhamos os cultos, diariamente aí, semanalmente, nós temos muito conhecimento da Bíblia e das histórias bíblicas, mas muitas vezes as pessoas que são visitantes ou que estão começando, iniciando uma vida cristã, não têm tanto conhecimento assim das histórias bíblicas e da palavra de Deus. Mas uma coisa, é necessário que todos creiam e que entendam que a Bíblia não é um livro de histórias que homens escreveram e contaram. A Bíblia é um livro de histórias, sim, mas histórias de homens, de mulheres, do povo de Deus. Se você procurar nos livros históricos de Israel, você vai encontrar em detalhes, palavra por palavra, como que a história a saga, vamos dizer, do povo de Israel foi escrita. Então, não é só a Bíblia que fala sobre a história do povo de Deus. Existem livros históricos, existem registros históricos que confirmam realmente a história de um povo chamado povo de Deus, Hoje nós estamos sentados aqui, existem igrejas esparramadas pelo mundo todo, e todos são considerados povo de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, Israel de Deus. Mas essa nação, Israel de Deus,
ela teve a sua história, ela teve a sua história escrita, contada, né? Vamos dizer, determinada, conduzida pela mão do próprio Deus. E isso não é diferente nas nossas vidas. Quando você está vivendo a sua vida no seu dia a dia, né? Aí talvez crendo que existe Deus, mas sem ter uma comunhão, uma intimidade, sem você ter aceitado a Jesus, você vive, vamos dizer assim, ao léu da vida, né? A vida vai levando, como diz as músicas por aí, né? A vida leva e leva eu, né? É assim? Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, que nós somos enxertados na videira, que nós somos chamados de povo de Deus, muda as coisas na nossa vida. Nós já não somos mais pessoas que a vida simplesmente vai nos empurrando de barriga. Nós não somos pessoas comuns, onde o seu dia, a sua noite, a sua manhã é só mais uma. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida é visto, é enxergado, né? E é conduzido pelo seu Deus. Talvez você não entenda algumas coisas que acontecem. Eu acredito que o maior conflito do cristão, e eu sempre falo isso aqui nas minhas pregações, que o maior conflito do cristão é quando ele passa por provas, quando ele passa por provações. É muito comum eu ouvir as pessoas dizerem: pastora, que prova é essa? Ou então, quanta prova, pastora, né? O que são as provas? As provas são os momentos que nós estamos nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã, que nós nos deparamos com situações difíceis, com coisas que acontecem na nossa vida e que não são coisas boas, que são desagradáveis, né? Que vêm até nós e que tira a nossa estrutura, que tira o nosso sonho muitas vezes, que embaça os nossos olhos, que entristece o nosso coração. Meu marido hoje não veio porque trabalhou muito, foi dormir mais de 5 horas da manhã, depois trabalhou de dia, está extremamente cansado. E ele me disse agora: olha, eu preciso dormir, eu precisei dar um remedinho para ele dormir e descansar um pouco. Mas antes de eu sair, ele disse assim: sabe bem, tudo que eu queria é que nós pudéssemos estar vivendo, né, melhor. Que nós pudéssemos estar felizes, que a nossa mesa estivesse filhos, netos, né? Que a nossa família estivesse bem. Eu acredito que esse é o sonho, o desejo de todo cristão. Quando o cristão olha que ele vai passar por uma situação, que ele está passando por uma situação difícil, ele fala: mas por que, Deus? Né? Essas são as nossas perguntas. Por que as provas? Por que tantas provas? Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? Se nós servimos a um Deus soberano, um Deus que está conduzindo a minha vida, um Deus que está me levando com a sua mão de poder, porque eu vou voltar a dizer para você, antes de Jesus talvez você caminhava por si, mas depois que você aceitou Jesus, nem um fio do seu cabelo vai cair se Ele não permitir, porque assim diz a palavra de Deus. É impossível que a sua vida esteja jogada ao vento aí, é impossível que a sua vida seja lançada a qualquer situação, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu pergunte para Deus, né, o porquê, mesmo que eu fale: Deus, por que provas? Isso não muda o fato de que Ele continua dirigindo a minha vida e que Ele continua me levando para aquilo que Ele mesmo preparou, determinou e designou para mim e para minha família. Muitas coisas são incompreensíveis, né? Muitas coisas são causadas por nós, como a gente sempre fala aqui, mas muitas coisas que acontecem em nossas vidas são incompreensíveis. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Eu estava ali dentro escutando a Fátima cantar e eu falava: Deus, a gente anseia pela hora de estar na sua presença. A gente espera a semana inteira chegar a hora do culto, porque é um momento que é o único momento, eu não sei como as pessoas conseguem não vir, né? Sexta-feira nós tivemos a reunião de oração. Meu coração batia tão forte durante o dia que teve uma hora que eu falei para você falar: Espírito Santo, diminui um pouquinho, porque senão eu vou infartar antes de chegar a hora da oração. Diminui um pouco, né, de tanta presença, de tanta busca. Diminui um pouquinho essa unção. Deixa para dar ela só lá na hora, porque o físico já não está aguentando tanto, né? Nós ansiamos esse momento, porque nesse momento nós vamos escutar a história de um Deus que tem um povo, e um Deus que agiu na vida do seu povo. Um Deus que não fechou os olhos quando o seu povo passou pelas provas. Um Deus que permitiu as provas na vida do seu povo, para que o povo pudesse experimentar, né? Para que o povo tivesse experiências reais com Deus vivo.
O cristão, ele passa por duas situações. Ele passa pela tentação e pela provação. A tentação não é de Deus, porque Deus não tenta ninguém. A tentação é um processo diabólico, demoníaco, para te afastar da presença de Deus. Mas a provação é um processo divino. É um processo onde Deus, no seu infinito amor, olha para você, né? Eu estava conversando, acho que a Carla nem está aqui hoje, ela é minha fisioterapeuta. Eu estava conversando com ela, ela fazendo fisioterapia em mim, ela começou a chorar. Porque eu falei assim, sabe, Carla, às vezes a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica falando assim, por que Deus está deixando eu passar por isso? Ah, Deus está trabalhando. Os irmãos chegam e falam, olha, Deus está trabalhando na sua vida. Ah, tudo isso é porque Deus está trabalhando na sua vida. Aí a gente pensa, por quê? Será que Deus vai me usar muito, né? É porque Deus tem um grande ministério? Sim, até pode ser isso. Mas sabe por que Deus permite as provas? Porque Deus quer que você viva com Ele eternamente. O maior princípio das provas é Deus trabalhar em você, aonde você ainda não entendeu que você precisa ser trabalhado. É por isso que dói tanto, é por isso que incomoda tanto, é por isso que você quer sair da prova de qualquer jeito. É por isso que prova para cristão é a mesma coisa que entrar num funil. É fácil de passar para a parte de cima, mas quando você chega na parte do funil, as perninhas enroscam ali, e você quer sair, mas está estreito, e só o Espírito Santo, só Deus pode falar, agora pode passar, né? A gente não entende essas provas porque para nós tudo está relacionado a Deus dar, nós termos, melhorar, estar bem. E a gente esquece que tem algo mais precioso para Deus, que é você. É você mudar, ser restaurado, ser transformado, viver uma vida de fé, de esperança. E quando seus olhos fecharem, você viver e viver eternamente em Cristo. A Carla falou, nossa, eu estou toda arrepiada. Eu nunca tinha pensado nisso, eu ficava pensando, Deus está tratando de mim porque Ele vai me usar. Ele vai usar sim. Mas Ele está tratando porque Ele quer o povo dEle sarado, curado, restaurado, liberto, livre. Porque o que Deus quer, meu amado, é que você esteja com Ele para sempre. Para sempre. Sabe por quê? Porque o que vai habitar o reino de Deus não é carne nem sangue. Não é moto nem carro. Não é casa bonita, nem mansão, nem roupas bonitas, e nem profissão chiques e honradas. Mas o que vai habitar o reino dos céus é um espírito transformado. Por isso que as provas nos incomodam tanto. Por isso que as provas nos fazem questionar tanto Deus, né? E muitas vezes fazer perguntas para Deus que nos faz fugir da realidade de que Deus nos ama e Ele está permitindo essa situação para que Ele possa mudar algumas coisas nas nossas vidas. Esse texto que eu li, como eu já comecei a dizer, é a história da saga do povo de Deus, de um povo que começou em Abrão, que se tornou Abraão, que esteve Isaac, que depois Jacó, e Jacó que teve seus filhos, e José que foi levado para o Egito, uma fome que veio na terra, e José governador, sua família vem comprar ali o cereal, e ali Deus os traz para o Egito, e durante 400 anos esse povo fica no Egito, e o Egito serviu como uma chocadeira, tá? Deixa eu te explicar isso para você entender. Mas se Deus tinha um povo, por que Ele levou para o Egito, né? Um lugar tão ruim, onde eles sofreram tanto, porque a terra estava numa construção, e Deus precisava poupar o seu povo, e o lugar que foi a chocadeira do povo de Deus foi o Egito. Foram para lá somente a família de Jacó, seus filhos, né? E as suas famílias, e de repente se transformaram numa multidão. Em 400 anos o povo de Israel se tornou numa multidão dentro do Egito. E essa multidão, sendo serva de Deus, era perseguida. Eles eram muito perseguidos no Egito, e muito sofrimento, eles se tornaram escravos no Egito. E é o que nós somos antes de Jesus, escravos. Somos escravos deste mundo, porque esse mundo jaz aonde? No maligno. E Deus, no seu infinito amor, chegou a hora, chegou o tempo de preparar a saída do sofrimento. Assim como Deus preparou a minha saída, a sua saída, a saída de todos que o aceitaram como Jesus, Senhor e Salvador das suas vidas, Deus prepara a hora de nos colocar na estrada da vitória, na estrada da bênção, na estrada do caminho da terra que vai ter leite e mel, né? Que vai surgir leite e mel. E Deus tirou esse povo do Egito, e eles tiveram que ir para o deserto, e no deserto eles ficaram 40 anos no deserto, não porque Deus queria que eles ficassem 40 anos no deserto,
mas porque eles passaram por situações no deserto que foram necessárias para que eles aprendessem a crer, confiar e servir a um Deus verdadeiro. É mistério, né? É mistério isso, é mistério demais para o nosso entendimento. Tem muitas coisas de Deus, meu amado, que você nunca vai conseguir entender com o seu racional. Porque se você quiser entender as coisas de Deus com a sua mente, com o seu psique, você vai cair em poços que você não vai conseguir sair. Por isso que as coisas de Deus têm que ser aceitas pelo Espírito. É o Espírito de Deus que convence o nosso espírito para entender e compreender os mistérios de Deus. E durante 40 anos eles ficaram no deserto, mas esse texto aqui é praticamente o início da caminhada. É o tempo que eles saíram do Egito e que eles começaram a caminhar para ir em direção à promessa de Deus, à terra prometida. Eu vou falar uma coisa para você. Ninguém está aqui esta noite e ninguém aceitou Jesus Cristo sem antes ter ouvido falar que Deus pode fazer alguma coisa melhor na sua vida. Porque se não fosse assim, você não teria vindo para Jesus. Uma vez eu fui pregar Jesus Cristo, eu dava aula de escola dominical para novos convertidos, e a mocinha ficava, uma jovem senhora, irmã, pastora, vai lá, não era pastora ainda, irmã, vai lá, prega para minha cunhada, para meu irmão, eles precisam de Jesus, vai lá, irmã, né? E um dia a boba foi. Cheguei lá, sabe o que a moça falou para mim? Quem disse para você que eu preciso de Jesus? Dá uma olhada no meu carro que está na garagem, dá uma olhada na casa que eu moro, você já olhou bem minha casa? Dá uma olhada para mim, você acha que eu preciso de Jesus? Se não nos tivesse oferecido uma possibilidade de que eu posso viver melhor, de que você pode viver melhor, de que as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida podem ser transformadas em bênçãos, você não estaria aqui esta noite. Nem eu, nem você e nenhuma igreja por aí estaria com a porta aberta neste momento, cultuando a Deus no culto de domingo à noite. Nós viemos porque nós sabemos que Deus nos tirou de uma condição de miséria e Ele tem um lugar melhor para as nossas vidas. Ele tem algo reservado e preparado para mim, que eu ainda não compreendi, que eu ainda não entendi, e que eu estou numa caminhada, que eu estou passando aí por uma caminhada, você também está, e todos os cristãos estão, até chegar o momento de você poder viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Nós temos vivido de bênçãos. Nenhum de nós que está aqui hoje vai dizer assim, mas eu nunca recebi nenhuma bênção de Deus. Isso é mentira. Todos os dias tem bênção de Deus na sua vida, sejam grandes ou pequenas, seja o que você quis ou o que você nem esperou. De vez em quando Deus faz umas coisas na minha vida que eu fico assim, sabe que eu vou ficar a boca aberta. Você fala, nossa Deus, mas eu nem pedi isso. Porque Deus foi lá e fez. Bênção eu tenho todos os dias, você tem todos os dias. O sol brilhou hoje, a chuva molhou o chão ontem, né? Sentamos na mesa e comemos, nós trabalhamos, nossa família está bem, nós estamos juntos. Então bênção tem todos os dias. Mas tem coisa especial de Deus para você. Eu vim aqui hoje para trazer esse texto profeticamente, como eu faço todo domingo, né? Meu marido falou para mim assim, Marta, agora à tarde ele falou assim, Marta, você precisa parar e descansar. Eu não sei como você consegue, ele disse, todos os domingos você consegue trazer a revelação e a profética. É visível que você fisicamente está esgotada. Não é fácil, irmãos. Não é fácil porque você tem que ficar num patamar espiritual muito fora do mundo. E as pessoas acham que eu sou como elas são do mundo. Assim, mas eu não vivo isso, eu vivo 24 horas na presença de Deus. 24 horas eu estou orando para as pessoas, 24 horas eu estou atendendo pessoas, 24 horas eu estou preparando pregação. Como é que eu vou ser igual a vocês? Não tem como ser igual. Só que eu sou de carne. E o físico realmente não está aguentando. E não é fácil você ficar num domingo lá, aguardando que o Espírito Santo te traga como dizer assim, o fio do novelo para você desenrolar e Ele trazer para as nossas vidas a promessa que Ele tem preparado para cada um de nós. E uma coisa que Deus me levou, eu estava sentada no meu sofá lá, triste lá, porque saudade, né? Na semana eu senti uma saudade do neto de doer. Acho que a pior coisa que tem no mundo é saudade de neto. Saudade de filho dói, mas de neto é pior ainda, né? Eu sentada no sofá, chorando de saudade. E eu abri esse texto e Deus mandou dizer para você que bênçãos você tem muitas, mas Deus tem algo muito maior preparado para a sua vida. Deus tem um especial para você e eu queria que você até aplaudisse Jesus, porque Deus falou
que é especial que Ele tem para a sua vida. É muito maior do que você pode imaginar. As provas podem não estar sendo fáceis. As lutas, as lágrimas que você tem derramado que ninguém vê. Deus manda dizer para você que é o especial que Ele tem para a sua vida. Não é fácil a compreensão em meio às provas. Porque as provas, elas nos ofuscam a verdade de que Deus está conosco. As provas muitas vezes nos faz, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, ficar cegos na fé. As provas muitas vezes nos faz perder a orientação, né? Porque prova, meu irmão, falando de provação espiritual mesmo, de provação cristã, elas são tão fortes para nós carregar às vezes, que é como se nós estivéssemos carregando algo além das possibilidades humanas de carregar, né? Por isso que Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, né? Não é isso que Ele fala? Meu fardo é leve e o meu jugo é manso, né? Então nós precisamos de Jesus, porque senão nós não vamos suportar. E quando eu li esse texto aqui, eu parei para prestar atenção em algumas coisas, porque o meu propósito não é pregar esse texto, porque todos conhecem esse texto. Todo mundo sabe dos milagres que Deus fez no deserto. Eu estava lendo um pouquinho antes, no 16, comecei a chorar lá em casa, no poder do Espírito Santo, de ver quando Deus derramou o maná, que Ele distribuiu o maná, né? A forma que Deus mandou as codornizes, a forma que Deus orientou o povo a guardar o maná. Eu comecei a chorar lá em casa, eu falei: gente, nós não temos noção. Nós não temos noção da grandeza do poder desse Deus. E Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. O Deus que estava no deserto nos 40 anos é o mesmo Deus que está aqui esta noite e que vai estar com você amanhã e que vai estar até a consumação dos séculos com o seu povo, meu amado. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus do maná, Ele é o mesmo Deus da codorniz, Ele é o mesmo Deus da nuvem, Ele é o mesmo Deus da coluna de fogo, Ele é o mesmo Deus que conduz o seu povo às promessas que Ele tem preparado na nossa vida. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos alimentados por essas promessas. O Espírito Santo nos alimenta. O maná cai todo dia no teu coração. Todo dia quando você levanta, o maná cai para você. E Deus fala: essa é a tua porção para o dia de hoje. Amanhã vai vir outra. Até que eu coloque você naquilo que eu tenho preparado para a sua vida. E quando eu estava lendo esse texto, eu sou tão apaixonada por Deus. Eu sou tão apaixonado que eu quero pregar tudo. Por mim eu pregava tudo. Eu pegava o êxodo inteiro e pregava tudo, porque é tão maravilhoso ver Deus agindo que... Eu falei assim para Deus lá em casa hoje, falei: Deus, praticamente eu prego aqui há 14 anos, as pessoas já não aguentam mais me ver pregar. Na verdade eu tinha que ter convidado uma pessoa para vir pregar aqui hoje, para vocês terem algo novo. Porque a gente tem o mesmo teor profético, as pessoas cansam também de ouvir a mesma coisa. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus. Eu quero abrir a Bíblia num texto que quando eu abrir ele queime meu coração. Ele ferva dentro de mim no seu poder. Exatamente assim que acontece. Quando eu li esse texto aqui, começou a ferver, começou a queimar dentro de mim, começou a queimar. Eu falei: é isso aí, Deus. É isso que o Senhor quer falar hoje com a sua igreja. Renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Esse texto fala que esse povo, conduzido por Deus, dirigido por Deus, já tinha recebido maná, já tinha recebido cordonizes, eles estavam exaustos, eles estavam cansados, eles estavam passando por um período, já que eles estavam precisando descansar, parar um pouco para descansar, né? Então Deus falou para Moisés assim: olha, tem um lugar que chama Refidim, e lá em Refidim é o lugar que vocês vão parar, que todo o meu povo vai descansar. A palavra Refidim significa lugar de refúgio. Eu acho que esse é o lugar que todos nós estamos querendo ir, né? Se tiver uma passagem lá na agência de turismo, nós vamos a igreja inteira comprar o lugar de refúgio para a gente poder descansar. Acho que todos nós estamos querendo dar uma descansada, né? Porque a nossa vida muitas vezes se torna uma exaustão, né? Se torna uma exaustão. Você fica vivendo numa busca, vivendo numa expectativa, vivendo numa espera. Pensa bem, o povo saiu do Egito pensando que em 4 meses eles iam já estar na terra prometida, mas as coisas foram prolongadas. E as dificuldades vieram, e muitas dificuldades. Então eles estavam exaustos, e eles queriam descanso, eles queriam descansar. Se eu perguntar aqui, quantos querem descansar? Eu quero levantar tudo, né? Quantos querem descansar aqui? Deixa eu ver. Nós precisamos descansar, irmão. Descansar sabe do quê?
descansar dessa caminhada realmente, de busca, de expectativa, de anseio, né? E eles chegaram em Refidim. E quando eles chegaram em Refidim, que era um lugar de refúgio, talvez os pensamentos das pessoas que estavam ali fossem igual ao meu pensamento. Talvez eles pensassem como você que está sentado aí. Ai, agora nós vamos dar uma boa descansada, porque a barriga está cheia de codorniz, tem maná todo dia de manhã, né? Então nós vamos dar uma boa respirada e tudo bem, e nós vamos agora ter um tempo para renovar as forças e seguir em frente. Mas, irmãos, tem umas coisas que acontecem na nossa vida que quando você pensa que é o tempo do refrigério ou o tempo do descanso, vem e pega a gente de surpresa. Quando eles chegam ali em Refidim, que eles... Eu costumo falar, e eu vou voltar a falar, embora meu tempo seja extremamente curto, eu não acredito, é 9h27. Eu tenho 3 minutos para pregar. Eu nem comecei a pregar ainda. Estou só falando, conversando. Eu costumo falar, irmãos, que nós, seres humanos, que temos uma mente pensante e atuante, nós fantasiamos as nossas bênçãos. Muitas vezes nós construímos no nosso pensamento uma ideia, né, de como as coisas vão acontecer na nossa vida. Isso não é ruim, não, é bom, porque quando você cria, né, ideais e você cria projetos e vamos dizer assim, alvos para você alcançar, isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. E que nem sempre os nossos caminhos são os caminhos que Deus tem preparado para a nossa vida. E é por isso que o ser humano se decepciona tanto. É por isso que muitas vezes o ser humano bate de frente com uma prova e ele às vezes se desilude, às vezes ele começa a estranhar e começa a fugir da igreja e começa a se afastar dos cristãos e começa a querer ficar sozinho porque ele fica de frente com uma situação que não foi aquela que ele pensou, imaginou, que ele sonhou, que ele criou para ele que ia acontecer. Eu acredito que quando o povo chegou em Refidim, eles deram uma respirada bem funda, porque é um lugar de refúgio. Refidim significa lugar de descansar, lugar para parar, para se esconder, se proteger e ficar quieto ali. Mas meu amado, vou contar uma história para você. Quando eles chegaram ali naquele lugar, que eles pensaram, agora nós vamos descansar, 2 provas eles tiveram que passar. Enfrentaram 2 provas. Quanto que é enfrentar 2 provas aqui? Eu que não levanto minha mão, não sou boba. Eu quero é mais ficar no refúgio. E isso, meu amado, para uma mente que criou, que construiu, talvez eles pensaram assim, acho que acabou aqui, acho que parou aqui a luta, né? Acho que agora aqui em Refidim vai dar para a gente começar as coisas, né? Porque você fica na expectativa, você saiu do mundo, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, o anzol de Deus te pegou, te trouxe, ninguém ligava para você, ninguém sabia que você existia, mas Deus te conheceu, Deus te encontrou, te deu um nome, te deu um sobrenome e trouxe você para a presença dele. Então na tua mente, na tua cabeça você falou, glória, agora eu só vou nadar no mar da rosa, né? Só marzinho de rosa, só banho de espuma, né? Um dia uma irmã falou assim para mim, não vejo a hora do meu marido ser pastor, porque o dia que meu marido for pastor, eu vou ter 3 empregados em casa. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu estou na profissão errada então, porque eu não tenho 3 empregados e nem descanso, eu só trabalho. Nós fantasiamos muitas vezes na expectativa que as coisas são do nosso jeito. E quando eles chegaram em Refidim, meu amado, uma decepção tremenda, porque eles chegaram ali e eles queriam água, eles precisavam de água, irmão. O negócio é feio, é deserto. Você já parou para pensar o que é andar no deserto? Andar passo após passo, dia após dia. Não é brincadeira não, é exaustivo. Talvez você esteja sentado aqui hoje sentindo a mesma exaustão daquelas pessoas, o mesmo cansaço, né? Pela essa peregrinação, pela essa caminhada aí de esperar e viver a vitória de Deus. Mas vou falar uma coisa para você, vai passar, o deserto vai passar, você vai chegar lá na terra prometida. Não desiste em Refidim, não é na primeira prova que você vai entregar os pontos. Creia e acredite que Deus sempre terá um milagre para fazer na hora que você precisar. Pode aplaudir o Senhor, pode engrandecê-lo, pode exaltá-lo.
Não é na primeira prova que você vai desistir do que Deus tem preparado para você. Mesmo que você esteja exausto, cansado, mesmo que você criou um monte de planos e projetos que não estão sendo realizados, mesmo que você tenha que passar por algum momento. Quando eles chegaram ali não tinha água. Ai, 9:30. Olharam para Moisés e falaram: Moisés, não tem água. Que Deus é esse que nos tirou do Egito? E agora traz para este lugar e não tem água. Cadê esse Deus? Às vezes a gente fica orando assim, eu não sei você, mas eu que passo por muitas lutas, por muitas dificuldades. Eu vi meu pai pregando quando eu era muito criança. Meu pai era muito culto, meu pai é filho de português e ele tinha uma cultura portuguesa. Meu pai falava, por muitos anos ele falava assim, voz. Ele falava bem portuguesado mesmo, era diferente a palavra dele. E um dia eu vi ele pregando e ele citou Camões, eu era uma criança. E ele falou de Camões naquela pregação. E depois ele contou uma história, né? Ali, de uma história de Camões, que um homem estava num barco, num navio, e o navio estava afundando. E esse homem levantou as mãos e falava: Deus, aonde tu estás, ó Deus? Isso marcou dentro do meu coração. De vez em quando eu estou lá no silêncio, na calada da minha oração, no oculto onde ninguém me vê, eu começo a falar: Deus, onde o Senhor está? Cadê você, Deus? Onde o Senhor está? Tu já fez essa pergunta para Deus? Onde o Senhor está, Deus? Que tu não me responde. Eu era uma criancinha, eu vi meu pai pregando isso. E meu pai falava: oh, Deus, onde tu estás? Que tu não me responde. Exatamente essas pessoas falaram quando eles chegaram em Refidim. Quando eles criaram todos os teus projetos de vitória. Quando eles criaram toda a ilusão de que agora as coisas vão melhorar. E de repente vem uma necessidade imensa. Eu não sei qual é a sua necessidade. Para eles era água. A minha necessidade hoje é outra, eu não sei qual é a sua, qual é a tua realidade, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, que todos nós estamos passando por um momento socioeconômico, moral, de várias ordens, precisando de algo que é estritamente necessário para a vida, para continuar. E para eles era água, e eles perguntaram: Deus, aonde o Senhor está? E eles chegaram ao ponto de falar para Moisés assim: será que realmente Deus está conosco? Isso é muito agressivo. Isso é muito agressivo você perguntar se o Deus Criador, sustentador, mantenedor, Deus dos céus e da terra, chamado de Senhor dos exércitos, significa: não existe exército na terra ou no céu que possa detê-lo. É muita ousadia perguntar: será que Deus realmente está conosco? Talvez hoje você ainda não entendeu o mistério, porque o que eu estou dizendo é o seguinte: passar por situações difíceis nos faz perguntar: onde o Senhor está, Deus? Realmente o Senhor está comigo? Fecha os olhos só um pouquinho, o relógio que segure lá, que o Senhor manda um anjo com a espada lá segurar aquela hora lá. Fecha teus olhos um pouquinho. Imagine uma multidão num deserto, no lugar onde está escrito assim: aqui vocês podem descansar. Este é o lugar que vocês estarão recebendo refrigério. E de repente, o que mais é necessário não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Os olhos não podem ver, a mão não pode pegar, e o humano não pode fazer. A primeira pergunta é: onde está o Deus que me tirou do Egito? Onde está o Deus que me fez uma promessa? Onde está o Deus que eu caminhei até aqui, eu achei que as coisas iam melhorar, e agora vem um momento tão difícil como esse? Como é que eu vou passar por esse momento? Como é que eu vou enfrentar este momento? Como é que eu vou ultrapassar este obstáculo, se para mim é impossível de que eu possa resolver? Moisés, será que realmente Deus está aqui? Tanto Ele estava, tanto Ele está com você, tanto Ele determinou e designou todos os seus passos e os seus caminhos, tanto Ele é Deus como de ontem, de hoje, será para sempre, que Ele fez um milagre acontecer ali, e que Ele vai fazer um milagre na sua vida.
Eu não vim aqui hoje. Vocês todos sabem que eu estou com o maxilar travado. Não é nada fácil pregar, não é nada agradável pregar com dor. Eu não saí da minha casa hoje, que eu poderia ter chamado o Marcos para vir pregar, podia ter posto para o Alexandre pregar, podia ter convidado qualquer pessoa para pregar, mas eu não saí da minha casa aqui hoje para iludir teu coração. Eu não saí da minha casa para contar uma história que qualquer autor da vida escreveu. Eu vim aqui contar para você e compartilhar com você a possibilidade de aplicar a verdade de um Deus que é vivo e eficaz, o Deus de ontem, que será hoje, que será amanhã, e que fez milagres, e que faz milagres, e vai continuar fazendo milagre. Moisés, faz o seguinte: na tua mão eu coloquei todo o poder e toda a autoridade. Na sua mão está toda a possibilidade de reverter todo este mal em bem. Pega a vara, bate na rocha, porque dela sairá água. Imediatamente água jorrou em abundância. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Você que pergunta: será que Deus está comigo? Será que Deus está aqui? Onde o Senhor está, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou eu passar por essa prova? Por que aconteceu isso na minha vida? Porque eu fui envergonhado? Porque eu fui humilhado? Porque o ímpio pereceu? Para Ele fazer milagre na sua vida. Eu aplaudia mais. Para Ele fazer milagre na sua vida. Para Ele mostrar que Ele é Deus, que Ele pode fazer infinitamente mais. Entendeu o mistério? Pode aplaudir mais, pode aplaudir mais, pode aplaudir mais. Porque não é só bênção, é algo grande que Deus tem preparado na sua vida. Não tem água. Onde o Senhor está, Deus? Eu comecei a ler no Salmo 42, que os filhos de Corá escreveram. E os filhos de Corá escreveram assim, que eles estavam passando uma situação que as pessoas ficavam apontando o dedo para eles, perguntando: onde está seu Deus? Eu acho que a situação mais vexatória na nossa vida é quando nós somos confrontados entre o ímpio e o justo. Quando você vê o ímpio prevalecer e alguém pergunta para o justo: onde está seu Deus? É muito difícil de você dar questão dessa situação. Você nunca vai conseguir explicar para o ímpio: sabe o que é? Eu estou passando por isso porque Deus está me experimentando na minha fé, e Deus quer mostrar que Ele vai fazer algo tão grande que homem nenhum pôde fazer. E você fala isso para os outros, você fala: você está louco? Você é doido? Você pirou? A Bíblia diz que o que é loucura para os homens é poder de Deus na nossa vida, meu amado. Isso é poder de Deus. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus se mostra, Deus se revela. Vamos dizer com todas as palavras mais fáceis para entender: Deus age. Ele sempre vai agir. As impossibilidades nossas são imensas, e as necessidades que nós temos, quando elas não são providas, elas nos apavoram. E quando eu falo necessidade, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu não estou falando de conta bancária. Lógico que é bom ter, quem que não quer, né? Eu estou falando de situações que nós vivemos. Tem coisas que nós passamos, que você olha e não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. E tantas coisas podem ser aqui. Pode ser um relacionamento familiar, pode ser um relacionamento entre marido e mulher, pode ser tantas situações que você olha e você não consegue ver que tem alguma coisa. Mas o mesmo Deus que estava lá, que respondeu para provar que Ele está aqui essa noite. Você não saiu mais uma vez da sua casa para vir ouvir uma história. Eu não tenho mais tempo para pregar. Infelizmente eu não tenho tempo para pregar. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. As provações, os momentos que nós enfrentamos, que nos fazem: onde está Deus? Onde o Senhor está? Não é? Onde tu estás, ó Deus? Nos deixam frágeis, nos deixam debilitados. E quando eu estava orando hoje lá em casa, uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, eu tenho que falar porque não dá tempo, é que nós precisamos nos fortalecer nas ações poderosas de Deus, porque o inimigo sabe que se você ficar debilitado, ele vai conseguir prevalecer contra você. Posso pregar mais 5 minutos? 5 minutos, concorda comigo? Levanta a mão quem concorda. 5 minutos. Quando o povo saiu de Israel para ir para a terra prometida, logo no começo já teve impedimentos. Todos se maravilharam aí com a novela da Record e assistiram lá os 10 mandamentos, né, as pragas. Já viu impedimentos ali.
Faraó foi atrás, Deus agiu, o mar abriu, todos ficaram debaixo das águas e o povo de Deus continuou a passar. Mas o que eu quero dizer para você é que os empecilhos, os impedimentos da caminhada do povo de Deus não terminou no Mar Vermelho. Posso falar? Dá mais uns 5 minutos para mim? Não acabou ali. Talvez você pense assim: eu venci essa guerra, e você abaixa a guarda. Deixa eu dizer uma coisa para você: o propósito do inferno é parar você, é deter você, é impedir você de chegar aonde Deus preparou na sua vida. E nesse momento que eles estavam aqui em Refidim, que significava lugar de refúgio, que falaram tanta coisa contra Deus, que murmuraram, que contenderam tanto, que Deus mandou até aquele lugar chamar Massá e Meribá. Massá e Meribá significa contenda e tentação. Ou seja, tentaram a Deus e contenderam com Deus, brigaram com Deus, né? Enfrentaram a Deus na murmuração, na reclamação. Quando eles estavam ali, que o milagre acabou de acontecer, a resistência, o empecilho, o impedimento não parou ali na água que não tinha. O inimigo estava ainda movendo, desculpa falar a palavra que as pessoas às vezes não gostam, mas dizer, o inferno continuava trabalhando e pensando: como é que eu vou parar esse povo para eles não receberem o que Deus tem preparado para a vida deles? Cada caminhada sua, cada manhã que as misericórdias de Deus se renovam na sua vida e que você levanta, opa, mais um dia, vamos lutar, vamos tal. O inimigo também está tramando uma forma de impedir você de chegar onde Deus tem preparado para a sua vida. Eu não tenho mais tempo para pregar, mas quando eles estavam ali, tinha um povo chamado Amalequitas, que eles eram da descendência de Amaleque. Amaleque vem da descendência de Esaú, e aquele povo, sem nada, vamos dizer, sem afronta nenhuma, resolveu ir lá e falar assim: nós vamos atacar o povo de Israel. Qual é o propósito de atacar o povo de Israel? Não ia mudar nada para eles. Ia mudar alguma coisa para eles, não ia mudar nada. Mas sabe por quê? O inferno já estava movendo o coração de Amaleque e de todos os amalequitas para ser um empecilho de vitória na vida do povo de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que todos os dias o inimigo está lutando com você para você não chegar aonde Deus tem preparado para a sua vida. Mal acabaram de jorrar a água da rocha, de se maravilhar com a grandeza de Deus, chega um exército inimigo. Chega um exército inimigo marchando e dizendo: vocês não vão continuar nessa caminhada, nós vamos acabar com isso daqui hoje. A vitória de vocês para aqui. Não é porque vocês viram um milagre aqui que vocês vão continuar para ver o que Deus tem preparado. Nós vamos acabar com esse negócio aqui hoje. Moisés chamou Josué e falou: Josué, vem vindo uma luta de novo contra nós. Acabamos de vencer uma prova, vem vindo outra prova, mas nós não vamos ficar sentados não. Chama os homens, os melhores homens, põe eles para lutar, que enquanto eles lutar, eu vou pegar a vara, vou subir em cima do monte, e no monte eu erguerei a vara. Enquanto você lutar na carne, eu luto no espírito. Enquanto você enfrentar o inimigo nas suas ações que nós precisamos ter todos os dias, naquilo que é a minha parte para fazer, eu vou lutar espiritualmente. E enquanto Moisés erguia a vara, uma grande vitória aconteceu lá embaixo, meu amado, no monte oração, embaixo, vitória. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Amaleque significava impedimento, empecilho, não vai para frente. Não é porque você viu uma vitória que Deus vai fazer outra. Eu vou acabar com vocês aqui. Moisés sabia que a luta não era só na carne, que a luta tinha que ser no espírito, tinha que buscar a presença de Deus, trazer a presença de Deus. Eu tenho que correr porque eu não tenho muito tempo. Eu só quero falar uma coisa para você aqui que Deus mandou falar. Chegou um determinado momento daquela luta, daquela segunda prova. Moisés falou: chama Josué lá, eu tenho um recado de Deus para ele. Fecha teus olhos só um pouquinho. Eu não sei qual é o seu nome. Eu não sei quais são as provas que você tem enfrentado. Eu não sei quem são os inimigos que têm que se levantado para ser empecilho na sua vida de vitória. Eu não sei o que é que está lutando tanto contra você, que está te deixando sem a possibilidade de seguir em frente como eles estavam ali. Mas uma coisa eu sei, que na segunda prova Deus se mostrou novamente, que no segundo momento de provação Deus veio novamente para se mostrar fiel ao seu povo. E Deus disse o seguinte, e esse é o recado que eu preguei tudo até agora para falar isso para você:
Tudo que eu preguei até agora é para terminar nessa frase. Eu gostaria que você levasse isso para sua casa hoje, como verdade, como rema para a sua vida. Moisés mandou chamar Josué, porque Josué estava fazendo a parte dele lá. E Moisés disse assim: Josué, eu tenho um recado de Deus para você. Deus mandou dizer para você que hoje Ele está derrotando o nosso adversário. E tem mais, Ele mandou dizer que a partir de hoje, esse adversário levantou uma guerra sim, mas essa guerra é contra o Senhor, e o Senhor pelejará contra ele durante todo o dia da sua vida. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. A partir de hoje, os amalequitas nunca mais te oportunarão. A partir de hoje, os amalequitas não serão mais o impedimento, o empecilho para a sua caminhada. Escreve aí, Moisés falou, Deus mandou escrever, Deus mandou avisar você, Maria, João, não sei qual é teu nome, Paulo, Cristina, não sei qual é seu nome, Luciana, Júnior, não sei qual é seu nome, Forte, Vinícius, Isa, não sei qual é seu nome, mas Deus mandou falar para José e fala para você hoje. Sabias que está lutando contra você? Agora é comigo a luta, a batalha é comigo, é contra mim que ele vai lutar. A partir de hoje ele não te oportuna mais, porque eu lutarei com ele até ele ser derrotado. Aplaudir Jesus de novo. Escreve aí, Josué, pega uma folha e escreve que Deus está mandando dizer que a prova está acabando aqui hoje. Pode aplaudir mais, é com o Senhor que eles vão lutar, é com o Senhor pelejará por ti até que eles sejam derrotados. Não é mais com você, é com o Senhor essa luta. Pode escrever aí. Escreve no papel aí. Pega o papel aí, José, escreve. Deixa isso como memorial. E faz o seguinte: pega uma bandeira e crava neste lugar. Porque o Jeová Nissi batalhou aqui hoje pela sua vitória. Oh, glória. Tudo isso que eu preguei foi para dizer para você que todas as provações, que todas as lutas sempre vão manifestar a glória de Deus na sua vida. Que todos os impedimentos e empecilhos que se levantarem contra você, o próprio Deus virá e Ele será a sua vitória. Jeová Nissi, Senhor dos exércitos, o Senhor que vence as batalhas, é o teu Deus. Nunca mais pergunte, será que Ele está comigo? Nunca mais pergunte, ó Deus, onde tu estás, porque Ele sempre responderá e Ele sempre vai agir com milagres. Pessoal do louvor, se você puder subir aqui devagarzinho, se vocês puderem permanecer com os olhos fechados. Moisés sabia que a nossa parte nós temos que fazer, mas que as lutas que nós enfrentamos, elas são espirituais. Por isso que ele subiu no mais alto do monte e ergueu a vara, porque a vara era a representação do poder de Deus. A vara era que manifestava o poder de Deus em meio ao seu povo. Hoje, meu amado, você tem algo que você pode levantar aqui, sua voz, cheia do Espírito Santo, ministrada pelo Espírito Santo. Eu te convido a ficar de pé para você hoje levantar, não a sua mão em cima de um monte, mas você levantar a sua voz para ver o milagre de Deus acontecer. O poder de Deus está em você. O poder de Deus se manifesta em você. O poder de Deus está onde as nossas mãos já não podem mais fazer. Saia de Massá, saia de Meribá e caminhe. Impedimentos, empecilhos, dificuldades, guerras, batalhas, inimigos, adversários são nadas perante o Deus que fez as promessas na sua vida. A Bíblia diz o seguinte: fiel é aquele que prometeu. Ô glória! Posso ouvir um glória a Deus aí? Fiel é quem fez a promessa. Deus não tirou do Egito para morrer no deserto. Deus não tirou você deste mundo para você perecer nas dificuldades. Deus tem um lugar, e o lugar da vitória é seu e ninguém pode tirar. Aleluia. Vamos declarar:
que essa palavra que foi pregada hoje, ela é a proteção da minha vida, e o inimigo jamais impedirá, porque agindo Deus, quem impedirá, meu amado? Vamos profetizar. Enquanto eu profetizo, enquanto você profetiza cantando, levante a sua mão e com toda a autoridade anuncie. Moisés chamou Josué porque era ele que estava guerreando. Deus mandou falar com Josué, Deus mandou falar com você hoje. É você que está guerreando. Sabe o amalequita? Acabou a dele, o negócio dele agora é comigo. Eu estou derrotando ele por você, e ele vai ter guerra comigo. Ele vai ter guerra comigo enquanto ele viver, até que ele seja derrotado. Não é mais contra ti que ele se levanta, agora é contra o teu Deus. É Ele que tomou a frente dessa guerra, é Ele que tomou a frente dessa batalha, meu amado. Profetiza, profetiza com toda a autoridade, que vai cair por terra hoje, que a sua família está livre desses empecilhos, desses impedimentos, e vai caminhar para tomar posse daquilo que Deus prometeu, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Posso até ver o exército vencendo, pois teu fôlego é a minha vida. Oh glória, está invadindo os céus. E nunca me cansarei. Oh, aleluia. Posso ouvir a tua voz. Já falou hoje. É mais doce do que o mel. Amalequita eram os impedimentos deles, que me tira empecilho para caminhar. Fala o nome aí do teu adversário, que Deus vai derrotar ele hoje. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra. Já vi fogo e terremoto. O nome dele é empecilho mesmo. Vento forte que passou. É barreira para você não ir para frente. Causa lutas para você desistir. Já vivi para você ficar parado ali, para você não avançar. Esse é o nome dele mesmo. Mas tua voz me acalmou. Oh, aleluia. Tu dás ordem às estrelas. Esse é o Deus poderoso. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde, meu amado? Protegido. No teu colo altíssimo. É por isso. Não tem impedimentos, não tem empecilhos. Cai por terra agora. Sai em nome de Jesus Cristo. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa. Caia por terra agora. Não tem amalequitas mais. Não tem impedimentos, não tem empecilhos. Não tem impossibilidades. Se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois só palavra é pura. É escuro a luz que nele crê. O que Deus tem para você é muito maior do que você pode pensar, do que você pode imaginar. Aquele povo não tinha nem noção do que era uma terra prometida. Aquele povo não tinha ideia do que era leite e mel. Aquele povo não tinha noção da grandeza do que Deus tinha preparado para eles.
Quando eles foram ver, eram romãs imensas, eram uvas imensas, era tudo grande, era imenso o que Deus tinha para eles. Não há ferro. É o que Deus tem para a sua vida. Nem porta. Talvez você vai ficar assustado com a grandeza da obra de Deus. Na tua voz não há doença, nem culpa. Caia por terra agora. Toda mentira sai em nome de Jesus Cristo. E a tempestade Aquieta agora. se acalma. Que venha a bonança. Na voz daquele que tudo criou. Porque tudo que o Senhor falou aqui hoje é verdade. Porque a tua palavra é genuína, ela é única, ela é verdadeira. Caia toda mentira das trevas agora. Caia por terra agora. Caia por terra em nome de Jesus. Não há ferrolhos, não, nem portas. Estão abertas. Passa pela vitória. Da tua voz não há doença, nem culpa. Que vive de pé diante de Josué, escreve aí. Deus está vencendo hoje o teu inimigo. Ele não vai lutar mais com você, não, é com Deus. Escreve isso, escreve no papel, guarda como memória para você lembrar que o empecilho, o impedimento caiu por terra hoje, que a luta é com Deus. escudo para os que nele creem. Oh, glória! Aleluia! Tudo é possível que crê. 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 Vença as provações. Vença as provas. Vença as provas e não desista. A segunda prova, meu amado, é para que eles ficassem ali naquele lugar e nunca mais saíssem. Mas o Senhor da vitória estava ali, como Ele está aqui hoje com você. Vença as provações e veja os milagres que Deus tem preparado para a sua vida. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos dê o sono do descanso. E que o Senhor nos conduza ao caminho das promessas que Ele fez na nossa vida. Que hoje o Senhor renove as nossas forças. Que Ele tire o desânimo e o abatimento dos nossos corações. E Ele abra os nossos olhos para viver os milagres que Ele tem preparado. Que hoje o Senhor nos leve em paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito seja sobre todos nós. Eu só queria que você colocasse a mão no seu coração, porque o Espírito Santo está falando. Sabe o que significa isso? Uma atitude de dizer: eu creio, Deus. Eu creio que eu vou chegar onde o Senhor tem preparado para a minha vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz, hoje e para sempre. Amém. Aplaude Jesus só mais uma vez. Ele é digno. Digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração. Dá um abraço no seu irmão. Fala: vai em paz, em nome de Jesus.